Na última aula nós analisamos o capítulo 5 e o capítulo 6 do Evangelho de João, ok? Nós estamos analisando a primeira grande seção do Evangelho de João, que é chamado de o Livro dos Sinais. E também nós estamos analisando, passamos agora para a segunda parte do Livro dos Sinais, que é a parte onde João ele não mais compara Jesus com aquelas instituições ou pessoas que tinham uma certa dose de estima na tradição judaica, como é o caso do casamento, como é o caso do templo, como é o caso do mestre em Israel e o caso da fonte de Jacó. Agora, o Senhor Jesus Cristo ele vai ser colocado em eventos dentro de grandes festas. Ou seja, João vai querer comparar agora o Senhor Jesus Cristo com essas festas e tradições judaicas. E o que você vai perceber é que do capítulo 5 até o capítulo 10, ou mesmo até o capítulo 12, o que você vai perceber é Jesus sendo toda hora confrontado com a tradição dos homens. As pessoas rejeitando ao Senhor Jesus Cristo por causa que ele é o cumprimento, ou ele se diz superior àquilo que eles tinham como tradição, como valioso na sua história. Então, de João 5 até o João capítulo 12, você vai perceber claramente uma grande dose de rejeição a Jesus, não porque Jesus era um falso mestre ou um impostor, mas porque Jesus ele confrontava a tradição, confrontava as expectativas, confrontava as crenças populares daquela época, não só das autoridades judaicas, como também do povo em geral, ok? Então agora nós estamos analisando essa parte do Evangelho de João e nessa aula eu quero direcionar a atenção de vocês a dois outros capítulos dessa sessão, que são os capítulos 7 e os capítulos 8 do Evangelho de João. Antes de começar, eu gostaria só de lembrar a vocês uma pequena ressalva, ok? Você pode estar sentindo falta de uma análise mais exegética de vários textos do Evangelho de João. Porém, o intuito dessa matéria, lembrando a vocês, é dar a você uma compreensão básica do Evangelho de João, de formas que você possa depois estudar as partes específicas deste livro, ok? Então, nós não estamos fazendo aqui um comentário versículo por versículo do Evangelho de João, pois isso demandaria de nós muito tempo e muito mais horas ministradas em aula, ok? Então, a ideia é que você seja preparado para poder estudar o livro ou o Evangelho de João com propriedade, ok? Então é isso. Feita essa ressalva, feita essa introdução, vamos então começar a analisar os capítulos 7 e 8 do Evangelho de João. Ok, irmãos, então estes são os capítulos que nós vamos agora analisar nessa aula, os capítulos 7 e 8 do Evangelho de João. Antes de analisarmos o texto propriamente dito, irmãos, na última aula nós vimos o início de uma série de afirmações que são característicos do Evangelho de João e que eu gostaria de ressaltar aqui para que você entendesse o lugar dessas colocações dentro deste Evangelho. Você tem aquilo que é chamado de os 7 eu sous do Senhor Jesus Cristo. São as 7 ocorrências em que o Senhor Jesus utilizou a expressão eu sou alguma coisa. Não são as únicas ocorrências em que Jesus usou a expressão eu sou para si. Ele usou em outras ocasiões, mas em que ele disse que eu sou isso. Então você tem aí os 7 eu sous de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a
videira, ok? Todas essas afirmações, elas correspondem a motivos do Antigo Testamento. Então, eu sou o pão da vida, vocês se lembram lá do maná no deserto. Eu sou a luz do mundo, das luzes que eram acesas na festa dos tabernáculos. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Você tem ali Ezequiel e Isaías colocando o Messias ou Deus como o pastor do povo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a videira. Todos esses são motivos do Antigo Testamento que o Senhor Jesus Cristo agora diz, eu sou, cumprindo aquela ideia de ele ser o cumprimento ou aquilo para o qual esses motivos deveriam apontar. Então é aqui uma teologia de substituição da religiosidade judaica do Antigo Testamento pela religiosidade trazida por Jesus, da fé depositada nos elementos judaicos no Antigo Testamento, agora depositadas na pessoa de Jesus. O que João quer fazer com o povo, com os seus leitores? Que eles agora depositem a sua fé e realizem a sua religião em Jesus Cristo, e não mais centrado nas tradições judaicas centradas no templo que havia sido destruído, ok? Então aqui você tem essas sete grandes afirmações de Jesus que ressaltam a sua natureza. E aí fica a dica para você fazer um estudo na sua igreja. Ficaria bem legal você fazer um estudo na escola bíblica ou mesmo uma série de pregações sobre os 7 eu sous de Jesus. Você faria ali mais ou menos 7, 8 ou 9 pregações para explicar bem todas estas ocorrências da expressão eu sou no Evangelho de João, ok? Então você tem aqui uma frase, uma forma de expressar de Jesus que só João ele fez questão de registrar no seu Evangelho, ok? Então vamos lá. Os capítulos 7 e 8 de João, irmãos, eles seguem o padrão de narrativa dos capítulos de 5 a 10. Que padrão é esse? É o padrão onde João ele começa com uma narração de algum evento especialmente dedicado a um sinal do Senhor Jesus Cristo, com exceção do capítulo 7, que o que inicia o capítulo 7 não é um sinal de Cristo, mas uma conversa de Jesus com os seus irmãos. Então, os capítulos de 5 a 10, eles sempre começam com uma narração que introduz você ao assunto geral daquele capítulo. Então, por exemplo, no capítulo 5, você tem ali a introdução do assunto de Jesus sendo colocado em um tribunal, de Jesus como sendo confrontado com aquele que viola o sábado. E a temática abordada ali é a autoridade de Jesus sobre os homens, que Deus deu autoridade de Jesus sobre os seres humanos. O capítulo 6, você tem ali a narração da multiplicação dos pães e peixes e de Jesus andando por sobre as águas. Por quê? Porque o assunto do capítulo 6 vai girar em torno da comparação de Jesus com Moisés e com esses motivos do Antigo Testamento relacionados à Páscoa. E Jesus, então, vai ser colocado como sendo o pão da vida, aquele que é superior a Moisés, aquele que é o verdadeiro pão enviado por Deus. Depois, agora, no capítulo 7 e 8, você também tem o mesmo esquema. O texto vai começar com uma narração no capítulo 7, sendo que no capítulo 7 não é um sinal, mas uma conversa de Jesus, ok? E, irmãos, os capítulos 7 e 8, eles são colocados pelos estudiosos como fazendo parte da mesma sequência. Na verdade, eles diriam que os capítulos 7 e 8 deveriam ser um capítulo só,
Porque eles todos tratam da mesma abordagem, ok? Tratam do mesmo assunto, certo? Então, qual é o assunto tratado aqui? Jesus agora ele é colocado na festa dos tabernáculos. Então aqui você tem a terceira festividade em que Jesus é colocado. Ele já esteve no sábado, ele já esteve na Páscoa, agora Jesus é colocado na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, irmãos, era uma das principais festas judaicas. Na verdade, era a festa mais querida dos judeus, pois era a festa também em que Jerusalém ficava mais lotada de visitantes por conta do período da festa dos tabernáculos. Ela durava uma semana e tinha um 8º dia também, mas as festividades se prolongavam e também por causa dos enormes elementos religiosos e simbólicos que aquela festa carregava. Você tinha, por exemplo, o ritual das águas, que era quando o sumo sacerdote ele pegava um cântaro, um vaso de água, ele enchia aquele vaso no rio e ele então dava voltas sobre o altar dentro do templo e despejava aquela água no altar para celebrar a água que Deus providenciava para o povo no deserto. Então a festa dos tabernáculos, só um detalhe a mais, ela era uma festa que comemorava o cuidado de Deus com o povo de Israel quando o povo de Israel esteve no deserto. E ela tem esse nome de festa dos tabernáculos porque o povo lembrava do período em que Israel morava em tendas naquele período lá no deserto. Então muitas pessoas durante a festa dos tabernáculos deixavam suas casas e armavam tendas na rua, mesmo fora da cidade, para lembrar desse período. Tinha o ritual das águas para lembrar do período em que Deus providenciou água para o povo, e tinha também o ritual das luzes, quando as pessoas acendiam várias luzes nas suas casas para celebrar aquela tocha de fogo, aquela coluna de fogo que Deus providenciava no deserto para aquecer e iluminar o caminho do povo durante a sua estadia ali no deserto, ok? Então esta é a festa em que Jesus se encontra, e estas são as figuras, os motivos que girarão em torno dos discursos de Jesus. Então o capítulo 7 vai girar em torno de Jesus dizendo que é água, que ele oferece uma água. E o capítulo 8 vai girar em torno de Jesus como sendo a luz. São dois motivos dentro da festa dos tabernáculos, ok? E qual é o assunto aqui nos capítulos 7 e 8? O assunto aqui, irmãos, são as expectativas e dúvidas em torno de Cristo. Nenhuma outra parte do Evangelho de João possui mais expressões de questionamento a respeito de Jesus, de pessoas perguntando quem é ele, de onde ele vem, como é que ele aprendeu tudo isso, quais sinais ele faz. E você tem, então, muitos questionamentos, mas também uma divisão muito grande de opiniões. Você tem pessoas dizendo que ele é o Cristo, você tem pessoas dizendo que ele é um impostor, você vai ter pessoas ali afirmando que ele é o profeta, mas não se sujeitam a ele, ou seja, tem medo das autoridades. Então você vai ter ali uma vasta diversidade de opiniões a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então o tema que vai girar em torno o capítulo 7 e 8 é o tema da cegueira espiritual em que as pessoas se encontram, da escuridão, das trevas, do estado de sequidão, de trevas, de escuridão em que as pessoas se encontram, que requer então a ação do Senhor Jesus como sendo luz para eles. Então está aí, o capítulo 7 apresenta a confusão em torno de quem é Jesus, e o capítulo 8 então vai mostrar Jesus como a luz. Ok? Jesus é aquele que traz a luz, aquele que liberta pela verdade, ok?
Então vamos lá tentar entender um pouco do capítulo 7 do Evangelho de João. A estrutura do capítulo, irmãos, ela é muito interessante, porque ele é um capítulo completamente estruturado dentro da festa dos tabernáculos, certo? É importante que você saiba que não necessariamente os eventos do capítulo 8 estejam ligados no mesmo tempo dos eventos do capítulo 7. É quase provável, é quase certo que não, ok? Mas existe uma continuação literária e de conteúdo do capítulo 8 para o capítulo 7, ok? Porque o capítulo 7 ele é estruturado em torno da festa dos tabernáculos, que durava mais ou menos uma semana. Dos versículos de 1 a 13, você tem ali eventos do início da festa. Nos capítulos, dos versículos 14 a 24, você tem ali Jesus chegando no meio da festa. E então, nos versículos 37 a 52, no último dia, ou no grande, ou no final da festa, ok? Então é assim que João divide o seu capítulo. Ele marca direitinho lá no início, no meio e no grande dia da festa. E o capítulo 7 de João, irmãos, ele exibe ali a enorme dificuldade do povo de entender quem era Jesus. Existe ali, então, Jesus, ele começa o capítulo, João começa o capítulo mostrando exatamente um evento, uma conversa de Jesus que traz esse tema. Você tem os irmãos de Jesus dizendo que ele vá para Jerusalém para se manifestar para as pessoas, ou seja, nem mesmo os irmãos entendiam quem era Jesus e qual era a missão de Jesus. Então ele estabelece esse tema e vai trabalhar esse tema durante todo o capítulo 7. O tema da dificuldade das pessoas de entender quem era Jesus. Veja no versículo 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, outros, não, antes engana o povo. Então, qual é a ideia aqui ainda no início da festa? Jesus não havia chegado na festa e existia então um certo frisson, uma certa celeuma em Jerusalém, com base ou baseada na divergência de opiniões sobre quem era Jesus. Então as pessoas estavam ali cheias de dúvidas, cheias de questionamentos. E então no versículo 15, agora Jesus chega, e então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe essas letras sem ter estudado? Ou seja, as pessoas desconheciam a história de Jesus. Então você vai notar que as pessoas nem sequer sabiam que Jesus era da Judéia. Jesus havia nascido em Belém, da Judéia. Então Jesus, no capítulo 7, ele é acusado de não ser o Messias, porque o Antigo Testamento dizia que o Messias via da Judéia. Mas Jesus era de Nazaré, da Galileia. Ou seja, as pessoas não sabiam nem a biografia de Jesus, que ele era natural de Belém, da Judéia, e não de Nazaré, que foi só uma cidade em que ele cresceu. As pessoas também não sabiam onde Jesus tinha estudado. Os evangelhos nos contam que com 12 anos, Jesus já conhecia muito do Antigo Testamento. Então o que você nota aqui é João descrevendo que o povo ali em Jerusalém não sabia quem era Jesus ou não entendia quem era a pessoa de Jesus. E no versículo 20 ali você tem as pessoas acusando Jesus, dizendo que ele tem demônio. Quem é que procura matar-te? Ou seja, as pessoas interpretando mal a Jesus, interpretando equivocadamente aquilo que Jesus fala. E João também, no capítulo 7, ele exibe a variedade de reações provocadas pela pessoa de Jesus, ok? Não só a variedade de opiniões, de questionamentos, de más interpretações, como também a variedade de reações em torno da pessoa de Jesus. Você tem o versículo 30 dizendo, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora.
Ou seja, você tinha a reação das autoridades judaicas que queriam prender a Jesus. Mas você também tinha a reação da multidão, que dizia, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Ou seja, você tinha ali na multidão muitas pessoas que estavam acreditando em Jesus, que estavam crendo em Jesus, ok? E então, versículo 43, agora aqui já no final da festa, já no final do capítulo 7, é dito, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Então, qual é a ênfase do capítulo 7? A ênfase do capítulo 7, irmãos, é demonstrar ali a enorme discrepância que existia em Israel por causa da pessoa de Jesus e que essa discrepância ela não era resultante de quem Jesus de fato era, mas do desconhecimento, porque a luz veio ao mundo e as pessoas não entenderam a luz. A luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas. Então as pessoas não entendiam, não conheciam a Jesus. E no versículo 37 você tem aqui Jesus dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aqui Jesus está se colocando como sendo superior àquele motivo da festa dos tabernáculos, que era o derramamento das águas. O povo estava comemorando a água que foi providenciada para satisfazer a sede no deserto. Agora Jesus está oferecendo-se como sendo a água que satisfaz a sede espiritual do homem. Então, isso Jesus se oferece e então tem ali uma variedade de reações. Então, o capítulo 7, irmãos, ele serve, portanto, de preparação para o capítulo 8, ok? E antes de avançar para o capítulo 8, eu preciso fazer um breve comentário sobre esse texto do capítulo 8, de versículos 1 a 11. Se você perceber na sua Bíblia, esse texto ele está entre colchetes. Como eu disse a vocês, no Evangelho de João, textos que estão entre colchetes são textos que quase certamente, ou com uma grande dose de certeza, eles não faziam parte dos escritos originais. Eles são adições posteriores, são histórias posteriores que foram incluídas nas Sagradas Escrituras. Aí você pode se perguntar o seguinte, isso não descredibiliza a Bíblia? Se esse texto é uma adição, quem me garante que não há outras adições? E a minha resposta, irmãos, é que é exatamente o contrário. É exatamente porque existe muito cuidado com as Escrituras, muito desejo de examinar os textos originais e de detectar quais são os textos originais, que existe a descoberta de textos que foram adicionados posteriormente. A proposta de muitos é que esse texto da mulher adúltera, na verdade, ele é uma tradição que foi desenvolvida, uma história que de fato aconteceu, certo? E que foi registrada em outros escritos e adicionadas aqui no Evangelho de João. Em outros manuscritos do Novo Testamento, esse mesmo texto aparece no Evangelho de Lucas, para você ter ideia. Então, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos pular a análise desse texto, ok? Visto que há fortíssimas evidências de que o capítulo 8 começa, na verdade, no versículo 12. Porque o versículo 12, ele continua o assunto do capítulo 7, ok? Então, depois você pode querer estudar mais esse assunto. Se você tiver dúvida, você pode me escrever, me procurar. A gente pode conversar mais sobre isso, ok? Então, vamos lá para o capítulo 8. O capítulo 8, irmãos, ele apresenta Jesus, então, como a solução da cegueira e da dúvida espiritual. Então, o assunto foi estabelecido no capítulo 7. E então, o capítulo 8 começa dizendo que Jesus é a luz, que quem o segue não anda
nas trevas. Ou seja, Jesus é a solução para toda aquela cegueira e desconhecimento a respeito dele e do Pai, que foi percebida ali durante a festa dos tabernáculos. Versículo 28 também. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, o que Jesus está tentando explicar aqui é que ele é a solução para a falta de conhecimento. Ele é a solução para a falta de entendimento do povo a respeito da verdadeira religião a ser seguida e a ser vivida por eles, ok? Então, você tem ali no capítulo 8 várias referências de Jesus. Ele sendo a luz, versículo 28, então sabereis que eu sou. Então, todas aquelas incertezas e questionamentos seriam resolvidas se as pessoas seguissem ou decidissem seguir a Jesus. O apego às tradições e à ligação étnica provocou a rejeição do Messias. O capítulo 8, irmãos, tem um dos debates mais acirrados entre Jesus e as autoridades judaicas, afirmações bem sérias do Senhor Jesus Cristo, dizendo que eles eram filhos de Satanás, filhos do demônio, ok? Por quê? Porque existe então ali no capítulo 8 uma comparação entre Jesus e Abraão. Eles se consideravam filhos de Abraão e estavam questionando a filiação de Jesus. E Jesus simplesmente diz que a sua filiação é com Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, a filiação mais importante não é a filiação étnica e natural com Abraão, mas a filiação espiritual com Deus. Que se aqueles homens se apegassem à filiação étnica, eles continuariam presos no seu pecado. Versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do pecado e desse apego às tradições, deste apego à falta de compreensão, à falta de entendimento, que estava levando o povo a não seguir a Jesus. Então você tem aí versículo 39, responderam-lhe, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Então o que Jesus está dizendo é que a filiação deles, o apego à filiação deles com Abraão, não garante a salvação deles. Que a salvação não é dependente da filiação étnica com Abraão, mas da filiação espiritual com Deus. Da filiação a Deus, assim como Jesus era filho de Deus. E então, versículo 58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então você tem aqui um dos meus textos prediletos das Sagradas Escrituras, porque esse texto ele é magnífico, irmãos. Nesse texto, Jesus está simplesmente se comparando com aquele que era considerado como a maior personalidade da tradição judaica, que era Abraão, o pai da nação de Israel. Então, eles estavam querendo se sustentar em sua filiação com Abraão. Versículo 53, és maior que Abraão, ou seja, eles confiavam na sua filiação com Abraão, e Jesus aqui estava se colocando como superior a Abraão. E Jesus então coloca-se sim como superior a Abraão, dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus é superior a Abraão porque ele é Deus. E sendo Deus, ele é preexistente. Abraão passou a existir. É essa a ideia do verbo existisse. Antes que Abraão passasse a existir, eu sou. Ou seja, Jesus não tem começo de existência. Ele é pré-existente. Ele existe antes de Abraão.
E também Jesus é sim o maior homem. A salvação da humanidade não depende da sua filiação ou da sua ligação com Abraão. Depende da sua ligação com Jesus. O próprio Senhor Jesus diz no capítulo 8, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, a salvação é dependente da aceitação da palavra de Cristo e do ensino de Cristo, e não da filiação com Abraão. Mais uma vez, levando para os leitores originais de João, isso teria uma enorme relevância, para que o povo não se confiasse na tradição judaica, na sua etnicidade, na sua ligação étnica com Abraão, para que o povo entendesse que Jesus é a solução para a cegueira espiritual, que os homens não aceitaram Jesus porque eles estavam cegos, porque eles não conheciam a Jesus e eles estavam apegados às tradições judaicas. E Jesus, então, ele é a luz, ele é aquele que mostra o caminho, ele é maior do que Abraão, ele é o próprio Deus, ok? Então é essa a ideia do capítulo 7 e 8 de João. Então vamos dar uma paradinha aqui, para na próxima aula, então, nós adentrarmos nos capítulos 9 e 10, ok? Então eu espero você, até a próxima aula, fiquem com Deus.